Amizades, 2026 é ano de eleição. Ai, não! Então eu resolvi aqui trazer quais são as funções dos três poderes, porque a gente aprende isso lá na escola há muito tempo atrás. Eu já estou na minha segunda faculdade. Então, para a gente se atualizar, porque esse ano a gente tem que escolher 6 candidatos, ocupando cargos pagos com nossos impostos. Então, vamos entender melhor qual é a função do executivo, do judiciário, do executivo, para daí a gente realmente brigar pelo que importa, tá bom? Porque veja só, somos todos trabalhadores, somos proletariados. Ah, algum ali beira a burguesia, tá? Mas vocês não são elites, beleza? Então, vamos nos educar, vamos nos questionar, para daí fazer o Brasil funcionar. Pode ser? Solta a vinheta nova. Amizades, então vem comigo. No Brasil, temos os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Vou começar pelo executivo, porque é o que a gente mais briga na internet, né? Que a gente é militante do quê? De internet. Então, o executivo é composto pelo presidente, ministros e governadores. Ministro do STF? Não. Ministro, por exemplo, da educação, do meio ambiente e por aí vai. O presidente, com vice-presidente e governador. Eu ouso dizer que desses três poderes, quem mais tem poder é o governador. Por quê? Senta que lá vem a história. Porque o governador, ele pode mandar e desmandar no estado. Enquanto o presidente fica à mercê do legislativo, senadores, afins, para conseguir ter uma proposta aceita, por exemplo. Então, quando o Lula indicou um ministro para o STF e foi barrado, as manchetes disseram que o Lula perdeu. Por quê? Porque o Congresso Nacional, composto pelos senadores, eles não autorizaram uma decisão vinda do presidente, porque eles têm esse direito. Enquanto o governador, ele é responsável pela educação. Então, assim, a educação de São Paulo nunca passa do Nordeste. Por quê? Porque os nossos governadores não querem. Vamos partir daí. Então, educação, qualidade do posto, saúde, polícia, todas essas questões são vindas do governador. Então, se o estado é muito perigoso, a culpa é do governador. Se o estado é muito bom em redação, educação, a culpa também é do governador. Então, a gente tem que, assim, do executivo, para mim, a gente tem que se for para brigar, a gente tem que pensar no governador. Por quê? Por tudo que eu expliquei. Exemplo do governador de São Paulo, porque eu moro em São Paulo e eu vejo que, por exemplo, a segurança pública tá horrível. E por quê? Porque o governador de São Paulo cortou em 54% o investimento para a segurança pública. A taxa de feminicídio em São Paulo aumentou pra caramba. Por quê? Porque o governador de São Paulo cortou muita verba para investimento ao combate à violência contra a mulher. A educação está ruim. O governador de São Paulo cortou verba. E fazendo um link com segurança pública, o apontado como líder do PCC, que é uma questão aqui em São Paulo, que até o Trump quer colocar isso como terrorista. Bom, quem autoriza esse terrorismo? Sede. Vamos colocar aqui para a gente entender melhor. Vamos supor que o líder de Brasília para assistir um jogo no estádio de Brasília. Foi isso que aconteceu em São Paulo. O líder do PCC pousou na casa do governador, a sede do governador, para assistir um jogo de futebol. Então, então a pergunta, por que a gente não acaba com o crime organizado em São Paulo? Porque talvez não seja não seja do querer. Tô perguntando, né? Tô supondo aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, e vale dizer que, né, teve o compliance zero, carbono oculto, que descobriu-se que no Centro Econômico de São Paulo tinha uma empresa que lavava dinheiro para o PCC. Então, assim, caramba, né? Quem que fica responsável para averiguar? O governador. Por isso que eu acho que é muita responsabilidade para uma pessoa
para um posto perante aos três poderes, entendeu? Porque a gente consegue sentir mais próximo a ação do governador para a ação do presidente, porque a gente tá ali, ó, no dia a dia. Então, os três poderes, expliquei aqui, desculpa o parêntese gigante. Poder legislativo, meus amores, aí o bagulho, aí é quebra-pau, Barraco! Aí quebra, todo mundo fica... Então, vamos lá. Deputado federal, estadual, senador, vereador. Quem cuida da pracinha do seu bairro? O vereador. Então, antes de você pegar um santinho na rua de alguém que foi pago, e tá cometendo até crime, tá? Só que não pode ser preso no dia da eleição, que é boca de urna. A pessoa foi paga para cometer um crime, para fazer uma propaganda para um político. E você aceitou, tá? Vamos supor que você pegou esse santinho, você aceitou. E aí, se a gente já consegue sentir o que o governador faz, imagina o vereador, né? Que a gente que passa todo dia ali naquela rua tem um buraco que todo carro ali passa, quebra. Quem que vai arrumar? Você tem que reclamar com o vereador. Porque provavelmente o vereador mora ali e ele sabe do buraco. Então, para chegar no governador, tem que ter um vereador decente. Agora, uma pergunta: vale a pena colocar gente do mesmo partido para ocupar vereador, deputado, governador, presidente? Bom, aí você vai passar 4 anos Mentiram, viu? Mentiram! reclamando de uma situação que você vai culpar o governo passado. Olha que legal. Olha o círculo fechando no final. Não seja. O vereador, ele cuida da pracinha, da situação, ele vai ali dar uma olhada no postinho para avisar o governador, entendeu? Assim que funciona. Aí, momos, a gente tem o deputado estadual e o deputado federal. Bom, aqui é vídeo para dar de pau. Vem comigo. Tá com pau! Qual é a função de um deputado estadual ganhando 35 mil reais por mês, mais as cotas? Bom, sabe quando você tá no elevador e vê lei municipal? Bom, quem criou foi o deputado estadual, porque é uma lei válida para o seu estado. Então ele percebe ali que, por exemplo, São Paulo tem muito assalto. Ele cria leis para melhorar a qualidade de São Paulo, tá? Um exemplo muito bom que eu gosto de dar a respeito de deputado estadual é o Guto Zacarias, porque ele foi o primeiro candidato do partido dele a ser eleito, ele tem muita voz, né, porque ele foi bastante votado, e ele vai a podcasts dizer que ele não sabe o que significa SUS. Pergunta: quais são os 3 princípios básicos do SUS? Não sei, qual que são? Tu é deputado e tu não sabe? Eu sou deputado estadual. E tu não tá legislando sobre o SUS do estado, sobre a Secretaria Estadual de Saúde? Muito pouco, a gente fala muito Mas pouco tu tá com projeto de lei, não tá? Não, tu acabou não é projeto de lei, não. Uma pessoa que é que nem eu, que nem você, que vai precisar do SUS um dia, caso precise de transplante, de vacina, por exemplo. Essa pessoa que tá ali para criar leis não sabe o que significa SUS. E foi o deputado mais votado do partido dele. E aí, como é que fica? Este mesmo tem áudio vazado falando que ele é contra mulheres da periferia abortar porque elas não têm condição. Primeiro que todo o conteúdo de rede social criado sobre isso, eu falo com autoridade, é para desestimular as pessoas a fazerem isso. E muitas vezes com exagero. Segundo ponto é que a gente está em 2024, né? Pelo amor de Deus. Terceiro ponto, e em 2024 tem muita maternidade. Terceiro ponto é que todas as problemáticas que tem sobre isso são em coisas absolutamente clandestinas, mal feitas, às vezes periferia, ou país periférico, é o que mais tem, por conta da questão da moeda. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema, porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa. E logo o local ia fechar com velocidade e esses locais são caros. E a gente não vê isso saindo na imprensa, porque não acontece. O método de hoje em dia, tá ligado? Não é um método invasivo. Eu já falei pra você, é praticamente uma sucção, ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos. É feito nos jardins com especialista na área.
é caríssimo, mas mano, não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa, porque não envolve o método invasivo, não tem nenhum motivo para não fazer o desse método. Mas a namorada pode, porque ele indicou até clínicas, melhores clínicas, que sabe até quanto tempo dura o procedimento. Nada invasivo para o corpo da mulher, ele induzindo. Agora, para as mulheres periféricas, ele não cria nenhuma lei. Então a gente tem que ter muito cuidado para votar em pessoas que se baseiam em moral. Porque aborto, por exemplo, não é mais assunto de moral. A sua moral, o que acontece? Você não faz. Se a sua moral grita mais, não faz. Só que, muitas vezes, quando o calo aperta, o pessoal que prega ali a moral sabe quanto tempo dura e onde faz. E o preço. Parece ali que tem até um caixa 2 para caso aconteça, já tá aqui, ó. Não, vamos fazer agora. Pum! Então vamos ter cuidado, porque agora tem muito deputado que é os rios da Silva. Gente, votar em pessoas que lacram, o que é isso? Vocês vivem na internet? O Brasil de vocês é a internet? São Paulo é a internet? Para vocês acreditarem que o que eles falam na internet é lei? Claro que não. Eles têm que estar trabalhando e ainda trabalha pouco. E ainda é contra fim da escala 6x1. Trabalhando 4 dias, às vezes 3. Tá bom? Eu listei aqui um monte de coisa que ele é contra. O que ele é a favor? Se ainda assim você tem a mesma moral que ele, do que ele é a favor? Quais são as coisas que ele promete? Porque a gente viu que a galera se elegeu atacando o outro lado. O Lucas Pavanato, por exemplo, vai em podcast debater que é contra banheiros transexuais. Que ele não pode saber que uma mulher transexual está entrando no banheiro, no mesmo banheiro que a filha dele. Amor, e a sua pauta a respeito de educação? E a sua pauta a respeito de saúde pública? Gente, a gente está votando em pessoas que não sabem o que significa SUS. Vocês estão entendendo? E o trabalho do deputado estadual é criar lei e monitorar para o Estado. E a gente está acreditando em pessoas que se baseiam em moralidade. Vamos supor, eu não tenho a culpa cristã, porque eu não acredito em Deus. E aí? Você acha que eu sou a exceção? Gente, a gente tem que focar. Político é para política. Política envolve população. Então, a sua moral não é baseada numa população. Tem gente que não tem a mesma religião que você. Tem gente que não tem nenhuma religião. A gente tem que sair dessa teologia universal e partir para políticas públicas. Porque você, para ir para igreja pregar, você precisa ter uma rua decente. Você precisa ter segurança para não ser assaltado. Vê qual política pública o seu deputado, o seu político tá a propor. Porque você se apegar em moral, você se apega em moral na igreja. A gente está falando de político que recebe R$35 mil por mês, mais cotas. A gente não está falando de pastor, que também recebe muito dinheiro, mas não chega. Estou falando que a sua moral você usa na sua família, na igreja. Para a população, político não tem que se basear em moral. Porque a gente tem a Constituição. E a Constituição não é a mesma coisa que a Bíblia. Até porque o povo fica falando, ai, a Constituição tá muito velha. A sua moral é baseada no livro que tem 2026 anos. Peraí, né, meu amor? Mas Cala a boca, vai tomar no cu. eu não acho válido você agregar voto em pessoas que se pautam em religião. Religião e política não é questão que não se discute. A questão é, elas não se misturam. Tá? Você pode discutir política e religião. Você não pode misturar religião com política. Por quê? Porque, por exemplo, o seu livro é baseado em 2026 anos. E o livro da matriz africana? E se não tem livro? E se é só de fala? Então, essa ideia de... Enfim... eu sou a favor de não agregue voto a pessoa que usa religião como pauta. Porque fica muito nessa pauta de religião e a gente esquece de saúde, de educação. Você tá no metrô todo dia lotado, tá? E ainda corre risco de ter alguém pregando. Imagina, 6 horas da tarde, metrô lotado e tem gente gritando no seu ouvido. Eu gosto da religião, então você vai lá e seja pastor, cuida da tua igreja, cuida da tua célula. A gente está falando de política, a gente está falando de deputado federal que envolve a federação. Então,
Qual que é o papel do deputado federal, gente? O papel do deputado federal nada mais é do que criar leis, monitorar, fiscalizar para a população, baseado na Constituição. Neném, vem comigo. O deputado federal que é contra o fim da escala 6x1, ganhando R$46 mil por mês, mais cota de até R$40 mil, então ali R$85 mil por mês, e é contra o fim da escala 6x1 trabalhando 4 dias na semana, ele é hipócrita. Eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! E se ele não te ajuda enquanto trabalhador, você é o prejudicado. Ah, tá, mas eu sou empreendedor. Amor, o fim da escala 6x1 é política pública, é saúde pública, a questão não é de agora, é no futuro. Porque você que trabalha 6x1, você vai receber um salário mínimo pro resto da vida. Em que momento você vai, por exemplo, fazer um técnico, conseguir se dedicar à graduação? Ah, você defende patrão? Então, particularidade sua. Cala a boca, vai tomar no cu. E se você é empreendedor, é porque o Brasil vai quebrar, amor. O Brasil tem uma dívida pública de 81% do PIB. Então, a gente trabalha, o salário, o imposto, é tudo para a dívida pública. Toda vez que eu me deparo com essa situação aqui, me dá vontade de berrar. O que quebra o Brasil não é programa social, é a dívida pública. O que quebra o Brasil é senador tá aprovando emenda master de o fundo garantidor para sair de 250 mil para 1 milhão. Sabe quem ia arcar com tudo isso? O Banco Central. Banco Central é nosso, é federação. Está entendendo? Que assim, o que quebra o Brasil não é programa social. O que quebra o Brasil não é dar descanso para o trabalhador de um dia, gente. Parece que a gente está falando assim que o Brasil vai quebrar um dia. E tá, beleza. Se você ainda acredita nisso, que o Brasil vai quebrar, qual que é a proposta do seu deputado federal que ganha R$45 mil por mês para ajudar os empreendedores? Porque, por exemplo, a bancada ruralista tem isenção de 60% na compra de agrotóxico. Você tem isenção para comprar seus produtinhos, para conseguir vender? O capitalismo falhou, falha e falhará. Ah, você é ANCAP? Então, meu papo não é contigo. Tchau. Mas a questão é, a gente não pode enxergar um problema como tipo, não, então não pode acontecer. As coisas não são binárias, gente, não é sim ou não. Pode acontecer. Porque se existe em outro país, a gente pode fazer aqui. Não tem essa síndrome de vira-lata que a gente é inútil. Se você acha você é inútil, guarda pra você. Melhora pra ti. Eu não sou inútil. O deputado federal, ele pode sim ajudar você a ter menos impostos, a conseguir comprar mais coisas para sua loja, se você é empreendedor. Calma aí que eu tô falando com o MEI. Calma que eu tô falando com o MEI. Então, MEI, deixa eu te falar. E a respeito de diminuir o valor do imposto do MEI? Gente, a gente tem que ver uma pauta e não achar que é um problema. Como a gente pode se encaixar enquanto sociedade nessa pauta? Porque a gente não pode achar que, não, tem que continuar como tá, o Brasil vai quebrar. Disseram isso na escravidão, disseram isso na ideia do salário mínimo, disseram isso na criação da CLT. E o Brasil tá até hoje, gente. Tá tudo certo. Ah, tem uma dívida pública? Tem, mas quem faz isso é a elite. A elite faz isso. Você é elite? Você não é elite. Então, assim, enxergar uma pauta como, o que meu deputado faria? Aí ele é contra? Gente, ser contra é a resposta mais fácil. R$45 mil por mês, eles têm que fazer uma sinapse, ó, pum, entendeu? Porque você dá o máximo recebendo o salário mínimo. Esses caras dão o mínimo recebendo R$45 mil por mês. Sabe assim? Então, tipo, uma pauta que é fim da escala 6x1, que eles podem pavimentar, quem teve que pavimentar para ser de urgência foi o presidente. Porque sabe o que os deputados estaduais estavam fazendo? Caminhada para Jesus. Os senadores virou pauta essa semana pela questão do Banco Master. E o senador em questão alegou que
Caso o nome dele tivesse envolvido no esquema master, ele renunciaria o cargo. Eu nem pesquisei o valor que um senador, mas eu vou botar na edição, recebe. Só que eu tenho certeza que era mais do que o Daniel Vorcaro dava para o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Partido Progressista, o queridinho do Centrão. Nem esquerda nem direita, apenas centro. Cala a boca, vai tomar no cu. Esse querido, de acordo com a Polícia Federal, tudo isso aqui é de acordo com a Polícia Federal, Vossa Excelência, esse querido, ele recebeu uma mesadinha ali que já totalizou 18 milhões. Vou fazer um breve disclaimer aqui. Se você investe, se você tem dinheiro num banco e esse banco quebra, o Banco Central, ele que trabalha para o Brasil, ele fornece ali como se fosse um seguro, que cobre até 250 mil reais, tá? Esse querido, com o texto que a assessoria do Banco Master redigiu, ele propôs, sem alterar nada no texto, que a assessoria do Banco Master mandou para ele, criou ali, mandou ali para a cúpula a emenda Master, que faria com que o fundo garantidor, caso o banco quebrasse, né? Quem diria que o banco iria quebrar? Caso o banco quebrasse, ele aumentaria de 250 mil o seguro para 1 milhão de reais. Com a queda do Banco Master, que liga ali, que tem ligação com os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, tá? Governador Tarcísio de Freitas recebeu 2 milhões de reais para a campanha. Né? No poder legislativo, o senador, que é a alta cúpula, amor, vem comigo, os senadores ocupam a alta cúpula do poder legislativo, que é o Congresso Nacional. A ligação com o legislativo nessa parte é o senador Ciro Nogueira, que criou a emenda Master, redigida pela assessoria do Banco Master, com a ideia de aumentar o fundo garantidor de 250 mil para 1 milhão de reais. Com o fundo garantidor de 250 mil reais, o Banco Master, ao quebrar, rendeu ali subtraiu do Banco Central milhões de reais. Como que paga? Da onde veio esse dinheiro? E você acha que é o Bolsa Família que quebra o Brasil? Gente, eu acho que até esse momento do vídeo a gente já não é mais tão ingênuo assim, né? Vamos, me ajuda, por favor. Meu Senhor, me ajuda. O ponto é, a gente vai pegar santinho na rua ou a gente vai conhecer em quem a gente está votando? Porque o senador, a função dele não é cuidar diretamente da população, é cuidar do Estado Brasil. Amor, uma pessoa que concede 100 milhões de reais sem ter a proposta aceita, tá? Porque isso foi com 250 mil, que é o que o Fundo Garantidor já garante. 250 mil render para o Estado Brasil. Para ajudar quem? Uma pessoa. Daniel Vorcaro. Então, nesse caso, ele não ajudou o Brasil, ele prejudicou o Brasil ajudando uma pessoa, um civil. Agora eu te pergunto, você tá mais próximo de ser o Daniel Vorcaro, que tem ajuda dos três poderes do Brasil, ou você tá mais perto de quem ficaria beneficiado caso o fim da escala 6x1 seja aprovada? Gente, vamos pensar. Verdade, mas Ângela, qual seria a utilidade de ter um terceiro seio? Vamos pensar um pouco, né? Consciência de classe não é você se entender como pobre, é você se entender como não pertencente à elite. É simplesmente isso, tá bom? E a elite volto a dizer, elite não é igual a dinheiro. Elite é igual a tradição. A QI, quem indica? Quem vai te indicar, meu amor? Você tem um amigo? Tá bom, tenta. Poder legislativo e executivo já entendemos. Então agora a gente vai pro judiciário. Eu não gosto de tal ministro do STF. Por quê? Porque ele defendeu a democracia? A gente poderia não gostar de algum ministro do STF quando a gente pensa
que já teve vários pedidos de impeachment e um ministro que, coincidentemente, é o que está há mais tempo no STF, impediu que ele mesmo seja impeachmentado. Porque ele está mais tempo lá e então ele vai só subindo, né? Não se desce, só vai subindo. Então como que eu vou aprovar pedidos de impeachment sendo que eu sou a pessoa impeachmentada? Eu não aceito. E aí, até chegar outro pedido de impeachment, tem que passar por tanta gente. E é assim que essas pessoas vão se mantendo no poder. O ministro Flávio Dino propôs uma mudança no STF que eu acho de suma importância a gente aceitar e concordar com isso, porque ele prevê, por exemplo, que caso o ministro cometa crime, ele não receba dinheiro. É mais que justo, sabe? Porque você vê a quantidade de políticos que tem um monte, né, militares, por exemplo, que tem um monte de crime ali na ficha, e aposenta, morre e deixa a aposentadoria para os filhos. Você realmente acha que o que quebra o Brasil é o programa social ou não é a pensão que militares que cometeram crime deixa para as filhas, para as mulheres, por isso que elas não casam novamente para receber a pensão paga com o nosso imposto? Então, o problema é o Bolsa Família e não a pensão dos militares, por exemplo. Ah, tá. Cala a boca, vai tomar no cu. Bastante o TSE trabalhando na época da eleição, mas ele trabalha sempre. E o TST é o Supremo Tribunal do Trabalho. O TST tem também enfim. Em tese, o Supremo... Em tese, o Poder Judiciário, ele tá ali para ajudar nas leis e mediar conflitos entre cidadãos e políticos. Então, quando um político comete um atentado à democracia, ele é julgado pelo STF. Quando um político comete algum tipo de crime, é julgado pelo STF. Então, tem essa separação. Agora a gente é julgado pelo delegado que está ali, pelo juiz normal. Agora o juiz que media crimes políticos está ali no Supremo Tribunal Federal. E digo mais, é muito importante que a gente se atente a quem o presidente em questão está indicando. Porque caso algum político no futuro cometa crime, essa pessoa, essa indicação vai estar ali julgando. Então, uma pessoa que se intitula totalmente evangélico, eu já trouxe aqui que misturar religião com política não é ético. Então, né? E aí também, então Lula perdeu. Acho importante também a gente ver quem compõe o Senado para entender por que esse ministro não foi aceito. Tem um ministro que foi indicado, mas não aceito, que se intitula terrivelmente evangélico e o Senado não aprovou. É porque o Senado é bonzinho? Um dos senadores é o Ciro Nogueira, que propôs uma emenda que iria prejudicar o Brasil mais do que já foi prejudicado. Então, eu tenho medo do próximo ministro a ser indicado, porque o terrivelmente evangélico não agradou o Congresso Nacional. Imagina o que vem depois. Volto a dizer, os senadores lá no Congresso Nacional, eles não estão ali para mediar, para propor soluções para a população, é para o Estado. Eu tenho medo do próximo ministro que for indicado, porque se o terrivelmente evangélico não foi quisto pelo Senado, preparem para o neofascismo. Me ajuda! Conseguir tentar explicar os três poderes, para começar a trazer fofocas, traduzindo a política, porque a gente fica, o metrô tá lotado, faz o L. Vida, o metrô lotado é culpa do Tarcísio, que é apoiado pelo Jair Messias Bolsonaro, inclusive recebeu dinheiro, tanto Jair Messias Bolsonaro quanto Tarcísio de Freitas, do pastor da Igreja Lagoinha, Fabiano Zeta, o cunhado de Vorcaro, dono do Banco Master. Então... Ninguém vai pegar meu telefone! Pegaram meu telefone. Calma, vamos começar a culpar quem merece? Porque a minha rua tá só o buraco, faz o L, vida, o vereador é de qual partido? Quem é o governador do seu estado? Quem é o deputado do seu estado?
Então agora a gente já sabe que a gente não precisa ficar brigando por presidente, defendendo um político. Porque, vida, aqueles que a gente não briga é quem tá decidindo o que a gente pode ou não pode fazer. Vamos começar a olhar pra eles? Eu acho que sim. Já deu a hora, a gente tá em ano de eleição, ano que a gente vai ter que escolher 6 candidatos. Então sempre que você for pensar, puta, eu vou decidir na hora, porque eu já decidi que eu vou votar em tal presidente, chopetezada, e vou decidir na hora, vou pegar um santinho. A pessoa tá cometendo crime, é boca de urna. E você já parte de um crime para votar numa pessoa que você nem sabe quem é. E você vai passar 4 anos reclamando, culpando o presidente. Você assistiu esse vídeo, você já entendeu como funciona. Então, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo. Minha luzinha até acabou aqui. O cenário, gente, acho que vale a pena você acreditar no que estou dizendo, porque vídeo o cenário, eu não sou uma pessoa que recebe dinheiro pra estar falando de pessoas. Não recebo dinheiro pra estar falando de político. Acho o Lula neoliberal. Então, você é de esquerda ou de direita? Eu sou a favor dos direitos humanos, que todo mundo tem o que comer, o que vestir e trabalho digno. Então, já respondendo a pergunta que pode ter vindo à sua cabeça. Não recebo dinheiro de político. Acho que vale a pena você me acompanhar para entender um pouco melhor sobre política, sobre o que está acontecendo em Brasília. Vou começar um quadro novo que chama Língua no Hegel, tá? Traduzindo Brasília para vocês, que vai ser toda semana, toda sexta. Então vai ter vídeo segunda e sexta agora. E obrigada. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Um beijo, vamos nos conscientizar e entender que política também é consciência. Tchau!